Bom, então dando continuidade à nossa aula 2, né, a gente estava falando da Revolução Industrial e o que é que isso teve a ver aqui no Brasil, né, com o desenvolvimento da atividade turística. Teve muita coisa a ver. O desenvolvimento da atividade turística aqui no Brasil, ele se deu através dos ganhos trabalhistas. Ganhos estes que foram possíveis através das consequências, vamos dizer assim, do período da Revolução Industrial. Não foi fácil, foi através de muita luta, muita batalha, mas esses ganhos trabalhistas aconteceram. Então, descanso remunerado. O que é o descanso remunerado? São as famosas férias, feriados prolongados, né, recessos, enfim, dentre outros períodos em que o trabalhador ele está descansando remuneradamente, ou seja, ele está recebendo, né? Tempo de lazer, horário de jornada de trabalho estipulada, não poderia se trabalhar mais do que tantas horas por dia, e por aí vai, né? Finais de semana garantidos para algumas áreas e para alguns tipos de trabalho e etc. Né? Então, com isso, o trabalhador que antes ficava apenas dedicado ao seu período de trabalho, e se ele não estivesse trabalhando, ele em si não estaria recebendo, ele passa a receber esse dinheiro enquanto não está trabalhando, vamos dizer assim, porque é o descanso garantido por lei para ele, e aí ele passa a ter esse tempo de lazer, onde ele tem dinheiro também, e ele costuma investir esse dinheiro, né, com uma nova possibilidade de lazer, né? Que são as viagens, turistar, mesmo que seja assim para viajar para a cidade ao lado, né, para um destino realmente mais próximo da sua casa. Então, a gente consegue entender que a atividade turística no Brasil perpassou por muitos ganhos de trabalho, não só no Brasil, né, mas no mundo. E a gente também vê que teve outros fatores muito importantes, né, para esse desenvolvimento, como a evolução da aviação, os aviões ficando cada vez mais modernos, maiores, com a capacidade de transportar mais pessoas, mais e mais pessoas de uma vez só. Então, imagina, um avião poder transportar de uma vez só 185 passageiros, 200 passageiros e até mais pessoas para um determinado local. Imagina aquelas pessoas todas chegando num determinado destino turístico. Não necessariamente as 100 pessoas, né, 100%, desculpe, dessas pessoas vão fazer atividade turística, algumas já moram lá, estão retornando de uma atividade turística, mas muitas irão fazer. Então, isso aí desenvolve realmente a atividade turística. Falamos também de Thomas Cook, né, que é um grande sinônimo aí da atividade turística, que ele começou a fazer essas viagens, esses passeios de grupo. Então, é tão comum a gente ver, né, as agências de viagem fazendo passeios de grupo, você vai com grupos de pessoas que você nem conhece, tem a possibilidade de conhecer lugares novos, pessoas novas, então tudo isso aí foi através de Thomas Cook. E aí as grandes agências de viagem, inclusive tem uma agência de viagem muito famosa aqui na Inglaterra, que recentemente estava para fechar as portas, eu não sei como é que se deu isso, que era muito antiga, o nome dela era Thomas Cook, super famosa e tradicional, no mundo inteiro, ok? Então, nós falamos aí de alguns itens importantes. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a eles, por favor, me falem. Acho que falamos tudo que poderíamos falar, né? Essa questão da aviação, logo no início, até início do século 21, ela ser destinada praticamente a quem tivesse um alto valor aquisitivo, e hoje em dia a gente sabe que é muito mais acessível as pessoas viajarem de avião, utilizarem o avião realmente como meio de transporte aí para fazer atividade turística, por conta da concorrência, né, de novas companhias aéreas, das companhias low cost, né, que são aquelas companhias de baixo custo que também barateiam aí a questão da passagem aérea, né, então você viajar pagando menos, mas tendo menos serviço de bordo, levando menos bagagem, então isso aí fez com que o acesso à viagem de avião ele se tornasse mais universal, né? E também tem a questão do advento dos trens. Aqui no Brasil não é tão comum nós fazermos grandes passeios de trens entre uma cidade e outra, o que deveria ser super comum. Afinal de contas, o Brasil é um país super grande, cheio de possibilidades, e é um transporte relativamente limpo, né? O trem. Mas em outros países, inclusive até mesmo nos Estados Unidos da América, em outros países, nós encontramos essa possibilidade de você fazer deslocamento entre cidades próximas e até mesmo distantes através do trem. E são viagens super tranquilas, confortáveis, que valem realmente a pena o investimento. Vamos deixar para falar então no próximo vídeo, ainda dessa aula de hoje, né? Ainda da aula 2, a respeito do impacto que essa atividade turística ela causa, né? E nós vamos abordar bem a questão do turismo sustentável, que é bem importante para que a gente possa aprender a respeito aí dos impactos positivos, negativos e etc. Então, para que a gente possa realmente refletir, beleza? Conto com vocês daqui a pouco.